Fala Barca, como vocês estão? Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Fala Barca. Estamos muito empolgados aí pro nosso segundo episódio, tá? E hoje o tema é muito massa, temos convidados novos. E ó, eu vou te dizer tudo isso, mas tu tem que segurar aí, tá? Porque agora vai passar a vinheta mais querida de todo o Brasil. Puxa a vinheta. Gente, voltamos, né? Depois dessa vinheta maravilhosa. E ó, estou aqui. Hoje a gente vai falar sobre o tema Uma Pedra no Caminho. Qual é essa pedra na nossa caminhada cristã que nos atrapalha tanto e nos faz tropeçar? É muitas vezes amizade, cultura, vício, preguiça. O que vai ser? A gente vai conversar sobre tudo isso aqui com quem? Com os melhores no assunto, né? Primeiramente, vamos bater palma aí pro nosso chefe. Raniel Alô, Montenegro. alô, fala Barca, tô aqui, né, Valdez? Obrigado pelo convite. Valdez tá ali, ó. Valdez ali. Valdez tá ali, obrigado Fala. pelo convite. Pra mim é uma honra inenarrável estar presente aqui com todos esses adolescentes que nos escutam. Vai comentando aí se você é do Japão, se você é do Brasil. Mas se Assististe o vídeo de Valdez esses dias, não foi? Eu tô me sentindo O próprio Misael. pô. Aí, tipo, você comenta aí que tamo junto, faz a tua pergunta que logo mais a gente responde. Boa. Ei, Gostasse? Gostei, irmão. Agora, calma, segura aí que a gente hoje a gente trouxe um cara diretamente da Disney, Da Disney. diretamente da DreamWorks, diretamente do United States. Cara. Come on! Mas calma. Ele que foi recorde de bilheteria, Ele que ele que consegue acalmar as consegue feras, domar as feras mais difíceis da população. com vocês. Ele. Welcome. Soluço! Fala, Como treinar Barca. seu dragão, Cauã. Cauã. Fala, irmão. Como estás? Tô bem. Sou grato por ter sido chamado aqui pra participar desse podcast muito massa da Barca, né? Ah. Aí tu fala com o microfone, com a boca aqui, tá ligado? Ok. Galera, é a primeira vez, ele é o nosso estagiário hoje. Mostra aí, pô, teu crachá. Olha o meu crochêzinho. Eu gostei, tá? E Por combinando, favor, não. e combinando com óculos. Claro. Cara, de onde é que vem todo esse estilo, assim? Eu sei que tu é famoso e tal, deve ter ganhado milhares de reais. Assim, tem um cara que eu vejo assim, ele prega lá na Barca. Não sei o nome dele direito, não. Se não me engano, começa com R. Eu vejo ele assim, estilosão, velho. Ele usa umas calças muito massa. Eu olho e falo, caraca, eu quero. Mas, Agora, Estilo dele. esse óculos e o sapato só você tem, irmão. Esse sapato. Depois, no final, a gente mostra o sapato dele. Mas, ó, o papo tá bom. Só pra lembrar pra vocês, tem o nosso momento Hariel, velho. Tamo Quem tá lembrado do nosso momento Hariel? Ó, Cauã, tu é novo aqui, tá? Toda vez que a sirene tocar esse barulho aí, você vai trocar de cadeira com Hariel, beleza? Beleza. Fechou? Isso. E no final, a gente vai descobrir quem é que vai pagar a prenda. Tem um papel em algumas dessas cadeiras. Quem tiver sentar na cadeira com a premiação surpresa vai pagar a prenda no final. Fechou? Fechou. show. Fechou, então. Vamos conversar. Cauã, tire o seu óculos pra eu olhar pra você e a gente conversar melhor aqui. O nosso público, dá uma olhada aí pra câmera, vocês. Tira essas fotos, aproveita. Posta esse print aí, ó, marca ali, ó, @ Relevante, integral e orgânica. tudo junto. Rio. Ó, vamos lá. Gente, hoje nosso tema é pedras no caminho, mas vamos começar do básico mesmo, vamos começar da introdução. O que são as pedras no caminho? O que são as pedras no caminho? Mano, de forma muito rápida, Tramontina, como o Daniel gosta, né? Pra mim, pedra no caminho é tudo aquilo que nos afasta de uma vida que agrade a Deus. E quando eu falo tudo aquilo, eu não tô falando meramente de redes sociais, de objetos, do que quer que seja que a gente seja tentado, mas eu falo também de tudo aquilo que compõe o cosmos, ou seja, o mundo. Podem ser coisas, mas também podem ser pessoas, e é bem possível que diversas pessoas ao redor da nossa vida estejam aí nos influenciando a fim de que nos afastemos daquilo que agrade a Deus. Então, é o que a gente dá nome como pecado, né? Pecado é aquilo que nos distancia do Senhor. Pecado é aquilo que entristece o Espírito Santo. Pecado é uma grande pedra no nosso caminho que, se de fato a gente não viver uma vida de intencional busca a Deus, de agradar a Deus, se afastando dessas pedras no caminho, a gente vai viver uma vida longe da presença dele, longe do Senhor,
uma vida triste, infrutífera e que no final dos dias a gente vai dizer aquela frase horrível, como eu gostaria de voltar atrás e fazer diferente. Mas é isso, para começar, é isso, tamo junto. E aí, Cauã? O que seria as pedras no caminho? Como o Harry disse, tudo aquilo que faz a gente tropeçar. E, tipo, abrange muitas coisas. Esses dias eu parei pra pensar sobre isso. Tava fazendo devocional. Tava eu e um amigo meu em ligação. E a gente falou, cara, tantas coisas que, tipo, a gente despreza e não vê assim. Pô, isso me tira do caminho do Senhor. A gente olha e esquece. Eu digo que muitas vezes, pra mim, a maior pedra que tem é a internet em si. Eu passo horas e horas, se deixar o dia inteiro, acordo no celular, durmo no celular. É uma das piores coisas que tem pra mim. De verdade mesmo. E o pior é que, assim, tem até um amigo nosso aqui que tava andando de bicicleta e caiu, né? Não vamos falar o nome dele, mas talvez às vezes era uma pequena pedrinha que tava na caminhada e fez ele cair da bicicleta, né? Tô usando o exemplo dele, mas por muitas vezes é uma pequena pedra que tá no nosso caminho e a gente tropeça, aí cai, levanta, aí a gente não tira a pedra. Aí ela continua lá e a pedra vai ficando maior, maior, maior. O que eu quero dizer com isso é fazer a pergunta, velho, vocês já caíram em alguma pequena pedra e naquele momento ela começou a crescer, crescer e deixou de ser uma pedrinha, começou a se tornar uma pedra, depois uma rocha, algo assim no caminho de vocês? Quer começar ou eu começo? Posso começar? Deixa eu fazer só uma pergunta assim. Pode Como é fazer. que dorme no celular? É Eu pego muito no sono usando o pequeno, velho. celular. Ei. Não. Tu cabe. Ei, DreamWorks, né? Ops. Ei, DreamWorks, né? Ei. Meu irmão, Muito bom minha piada, galera. meu irmão. Esse cara, velho. A produção gosta de fazer esse barulho, né? É, irmão, isso É aí. porque eu fiquei empolgado assim, mano. Eu fiquei, meu irmão, como é que dorme no celular? É tão Tu pequeno, né? ficou se perguntando, né, irmão? Fiquei me perguntando. Essa será que- curiosidade curiosa. Curiosidade curiosa. Pô, literalmente, tu é muito sábio, mano. Obrigado, irmão. Agora eu vou deixar o cara responder a tua pergunta aí. Isso. Desculpa atrapalhar. É, sempre fazendo isso, né, mano? Respondendo a sua pergunta. Cara, novamente, celular, internet. Eu tinha um vício muito grande, realmente, foi um vício meu bastante pesado por grande parte da minha vida. Porque eu tinha um vício tremendo em pornografia, pô. Pornografia, masturbação. E por muito tempo, a internet era as portas abertas pra isso. Tudo que precisava, chegava lá, abria, só precisava de 2 cliques, era o suficiente. E creio eu que todo mundo que já passou por isso sabe a sensação de vazio que é. De vez em quando, pode ser um vídeo só. É o que te leva a pecar. Coisas que a gente vê e fala assim, pô, só um vídeo é o suficiente. Doideira, velho, doideira. Eu acho que esse ponto, inclusive, aí da internet é uma pedra no caminho de todo mundo, né? E obviamente, eu acho que já falando aí para vocês um ponto, eu penso que enquanto cristãos nós devemos nos cobrar ainda mais em relação ao uso das coisas, principalmente da internet, que toma aí parcela grande do nosso dia, né? Se você for na configuração do seu celular, tal, você vai ver quanto tempo, quantas horas você gasta por dia no celular. E por que eu falo nós cristãos, né, discípulos de Jesus? Porque a gente vive um estilo de vida diferente das pessoas que não dizem crer em Jesus. Então, o que governa a vida dessas pessoas são outras coisas. Então, talvez passar 14 horas no celular, 10 horas no celular, é tranquilo para muita gente que está por aí. Mas para nós que somos cristãos, para nós que dizemos crer nesse Deus que tudo criou, que governa a nossa vida, no qual a gente diz amar, no qual a gente se rende e canta dizendo tudo é teu e nós te amamos e nós queremos, às vezes é meio é, é, é incondizente, é ilógico assim, a gente viver um estilo de vida no qual a gente gasta 10 horas do nosso dia no celular, nas redes sociais, e por vezes não gastamos sequer 10 minutos lendo a Bíblia, não temos saco ou prazer para ler um capítulo da Bíblia por dia, 2 capítulos, porque a gente já acha que é um negócio ali muito complexo. Então é uma parada que a gente tem que observar. Eu tava vendo uma estatística que mostrava, né? Cara, tem gente que gasta 14 horas por dia no celular. Mano, se a gente partir do ponto que as pessoas dormem 8 horas por dia, é tipo assim, é quase 2/3 do dia tu tá gastando só com rede social, vivendo a vida por meio da rede social. É uma loucura, assim, a gente precisa observar. E se de fato Cristo nos salvou, e isso também não foi redimido,
melhorado, e eu não tô dizendo assim, mudar da água pro vinho, porque tu disse que já enfrenta esse problema desde antes de ser cristão, provavelmente, mas sendo cristão agora, transformado, convertido, se esse número não baixou, eu não tô dizendo se ele não acabou, porque eu acho que é impossível ele acabar, mas tipo, se não houve uma mudança drástica nisso, a gente precisa se questionar, tipo assim, cara, que Deus é esse que me alcançou, que ele muda a minha fala, mas ele não muda meu coração, ele não muda meus comportamentos, isso é uma doideira. Muitas vezes a gente tem que colocar realmente a caminhada como a linha de chegada é Cristo, né? O nosso alvo é Cristo, aí já dizia aquela música. Então a gente precisa caminhar, seguir a Cristo. E aí a gente, como o Harry falou agora, fica as pedrinhas no caminho e a gente não tira ela. A gente deixa ela no caminho, a gente não retira e isso vai se tornando muitas vezes algo maior. O problema é quando a gente passa pela pedra e deixa ela, né? O problema é a gente tá ali naquela pedra, por mais que a gente entenda que a gente tá numa caminhada cristã, no caminho para Cristo, a gente fica batendo na mesma pedra, tropeçando. Tem até um poema, acho que é de Carlos Drummond, Carlos Drummond que de vai Andrade. dizer: Havia havia uma uma pedra pedra, no caminho, uma no pedra caminho havia uma uma pedra. pedra. E a pedra sempre tá lá, sabe? E às vezes a gente precisa entender que vai ter pedras no caminho. Vocês concordam comigo Sim. nesse ponto? Sempre haverá pedras no caminho. Como é? Ou vai ter um momento que não vai ter mais pedras no Veja, caminho? eu não concordo totalmente com esse filósofo. Ele é conhecido como Schopenhauer. É um Schopenhauer. filósofo alemão. Ele tem uma visão que eu diria um tanto pessimista da vida. Eu já não sou assim. Eu gosto mais da tese do Ariano Suassuna. Daqui a pouco eu falo. Mas o Schopenhauer ele vai dizer assim: viver é sofrer. Eu acho legal a frase dele, porque de fato quem vive sofre. Não tem esse que passe pela experiência da vida humana e ele não enfrente sofrimentos, dores, tristezas, tudo mais. Se você não passou por isso, é porque de fato você não viveu ou não está vivendo. Você é um alienígena aí, doideira do mundo. Não tem como. Bom, agora sim, eu não acho que o viver é sofrer. Eu acho que no viver teremos sofrer, a gente vai enfrentar dores, a gente vai chorar. Mas assim, mano, sei lá, eu olho pra vida como a boa notícia do evangelho, sabe? E viver é se alegrar, viver é desfrutar, viver é um prazer enorme, e eu parto do pressuposto do viver Cristo, né? Então, assim, eu não consigo abrir mão e fechar os olhos para o sofrimento, mas eu também não consigo dizer que minha vida se resume ao sofrimento. Pedras haverão no caminho. Mas, e inclusive as pedras, eu penso que elas são muito importantes e usadas por Deus para moldar o nosso caráter. Mas, para finalizar, eu gosto da frase do Ariano Suassuna, que ele diz assim: eu não sou um otimista e eu também não sou um pessimista. Eu sou um realista esperançoso. Eu não nego a maldade e o sofrimento. Eu também não sou aquele cara do pensamento positivo. Ora, todo mundo pensamento positivo. Tá ruim, mas a gente tá dizendo que tá bom. Tá ruim, mas a gente tá dizendo que tá bom. Porque, vamos lá. E tem muito crente que é assim, né? A galera acha que fé é pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. E aí fica, não, vai dar certo, vamos lá, vamos lá. Eu vou com a minha mente construir isso aqui. E aí fica uma ideia que é mais humanista do que bíblica. Ariano Suassuna diz: eu sou um realista esperançoso. Eu curto isso, eu sou um realista esperançoso. Eu sou o cara que vê a realidade, o sofrimento está ali, mas ele não define meu dia, ele não define minha vida. E esperançoso por quê? Porque o meu olhar está para além do sofrimento. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, se eu não estou enganado, ele vai dizer assim: esses sofrimentos leves e momentâneos estão gerando em nós um peso de glória futuro que pesa mais do que tudo isso. Ou seja, o olhar de Paulo estava na esperança. Cristo, ele não olha para o presente. Não é a dor que define a realidade. É aquilo que é a promessa do Senhor, sabe? Ele está conosco todos os dias, ele vai voltar e vai ser glorioso. Isso acalma o nosso coração, é top, é massa. Puxando pelo que Harry falou sobre as pedras no caminho ajudam a gente a se fortalecer. Eu tava parando pra lembrar agora. Muitas vezes, as pedras realmente formam a gente, elas vão moldando a gente. Se eu não me engano, quando a gente quebra um osso, ele se regenera mais duro. Da mesma forma é a gente. Quando a gente cai, a gente faz de tudo pra voltar mais forte. De fato, as pedras sempre vão estar lá. Agora, nem sempre a gente vai cair porque a gente vai se fortalecendo. A gente vai fortalecendo a nossa fé no Senhor e cada vez mais firmando a nossa fé em Cristo. Como Paulo disse, o viver é Cristo. Então, tipo, eu tento fazer dessa frase a minha vida. Tudo que eu posso pensar, pô, se eu tô fazendo isso, eu faço por Cristo. Todas as minhas atitudes que eu vou ter, que seja por conta de Cristo, seja pra Ele, com Ele. Todos os meus passos, dos meus dias, quando eu acordo, eu fico tentando pensar, pô,
eu tenho os motivos pra não fazer nada hoje. Eu tô acabado, eu tô com sono. Eu não quero fazer nada, quero ficar no meu celular. Mas aí eu me pego pensando, pô, olha o lugar que o Senhor me tirou. Olha como ele tá me fortalecendo. Tanta coisa que eu passei. Eu sei que o dia de hoje vai ser complicado, mas eu sei que eu vou estar passando com ele. Eu sei que vai ter tantas turbulências hoje. Porque, tipo, tem dia que eu acordo e eu falo assim, pô, tá rocha. Mas eu sei que se o Senhor for comigo, mano, vai ser muito mais fácil pular as pedras. Desviar desses tropeços. Não, bacana, velho. Ia falar? Não, tamo junto, irmão. Pode falar aí. E aí eu vou fazer uma dúvida que talvez pareça besta, mas eu acho importante a gente falar pra galera, né? Um ponto X, a gente vai ter pedra no caminho, Sim, certo? certo. Algumas a gente vai tirar, outras elas vão ficar aparecendo continuamente, ela vai ser constante, a mesma pedra, ou não, todas são retiradas à medida que a gente começa esse nosso processo de santificação. Não creio que todas as pedras no nosso caminho serão removidas. Porque, embora a gente tenha construído a ideia aqui da pedra ser o pecado, nem toda pedra é pecado, certo? E nem toda pedra que está no nosso caminho foi causada por causa do pecado. E, Harry, a gente tá indo falando do pecado, mas é bom a gente falar os tipos de pedras, né? Tipo, amizade, influência, até no trabalho mesmo. A gente, hoje, alguns estão no ambiente de escola, a outra no ambiente de escola, mas já tá num ambiente de faculdade e vai aparecer as mesmas dificuldades, mesmas dúvidas, Sim. mesmos anseios. Então, acho que essas pedras que tu também fala, não é só o pecado, mas toda a nossa vida, né? Exato, cara. Eu não acho que todas as pedras serão retiradas do nosso caminho. Afinal de contas, se todas as pedras o Senhor retirasse do nosso caminho, ele teria que nos tirar do mundo. E a proposta do Senhor para nós não é para nos tirar do mundo, é para que a gente, vivendo no mundo, não seja corrompido por ele, sabe? Então, assim, obviamente chegaremos em alguns momentos, por exemplo, eu não sei bem a história de vida de Cauã, embora muito novo, eu sei que já viveu umas paradas muito loucas aí, mas eu não sei totalmente, tipo, eu não tive uma adolescência muito doida, pá, etc. Porque, tipo, eu me dedicava inteiramente à profissão, embora fosse adolescente, eu já me dedicava profissionalmente a futebol ali e tal, então minha vida era futebol, né? Mas em meio ao futebol, pô, jogador junto, em alojamento, os caras só querem saber de bebida, os caras só querem saber de fumar, quem fumava, aí a maioria só queria saber de mulher, eu estava com os caras que os caras eram casados, outros namoravam, mas estava todo mundo no mesmo estado, longe das esposas, longe também das namoradas ou noivas, e eu vi os caras sendo infiéis, os caras querendo ficar, dava hora pra galera dormir no alojamento, a galera dava o perdido, saía, ia pra festa, ia beber. E, mano, eu vivi anos da minha vida dessa forma, imagine se eu não fui tentado. E eu lembro que em alguns momentos, na minha caminhada com Deus, sendo jogador já, estando em outros estados, eu enfraqueci na minha fé, porque eu estava longe da minha igreja, sabe, eu não estava mantendo uma vida devocional constante, então eu comecei a ser influenciado ali pelas práticas dos meus amigos que normalizaram, tipo, se embriagar, que normalizaram usar droga, que normalizaram trair suas namoradas, suas esposas, e eu me vi um dia especificamente, durante essa história que eu vivi com futebol, eu vi um dia especificamente aceitando um convite dos caras de ir para uma festa. E eu fui para uma festa com os caras. Mas eu fui e vê que interessante, assim, você auto se engana, né? Eu fui ali dizendo, tá, velho, eu nunca saí com os caras, eu vou, pela primeira vez, aceitar. Mas eu não vou beber, eu não vou fumar. Na época eu namorava, eu não vou trair minha namorada, eu não vou nada. E aí, beleza. E aí fui com os caras lá e tal. E eu comecei a ser muito tentado, velho. De tipo assim, os caras, vai, meu irmão, tua namorada não tá nem aqui, ninguém vai saber. Vai, toma um gole aí, não sei o quê. E graças a Deus, assim, e foi por Deus mesmo, porque se depender de nós, né, da carne, a gente deseja fazer o que a carne deseja. A gente quer prazer como sentido da nossa vida, alegria ao máximo. E eu me vi muito tentado ali, mas foi interessante que naquele dia eu também ouvi muito a voz de Deus, de cara, não é o lugar pra você. E, mano, embora eu tivesse ali com meus amigos, eu gosto de estar com os amigos, eu estava extremamente incomodado naquele ambiente. E eu me vi falando antes mesmo do tempo, ninguém tava indo embora. Eu falei assim, velho, eu vou para alojamento, tô cansado, dei uma desculpa lá, menti. Tô cansado, vamos embora. E era Deus me incomodando assim, mano, não é o ambiente pra você. Não é pra você estar aí. Só que veja, até eu, que me achava um tanto, pô, cresci na igreja,
sabe? Já tinham uma certa maturidade com Deus, uma relação com Deus ali. Até eu fui começando ali, ó, pedras no meu caminho, influenciando a mim. E, cara, a Bíblia é muito clara ao dizer assim: aquele que está de pé. E veja, aquele que está de pé, talvez você esteja nos assistindo. Nós estamos aqui, ó, passando conteúdo para vocês. Parece que nós somos mais maduros e tal, mas até para esses o convite não é apenas para os fracos na fé. O convite é para todos, pastores, presbíteros, diáconos, apóstolo Paulo, quem seja, os apóstolos de Jesus. Meu irmão, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ninguém é tão firme ao ponto de que não seja influenciável para o mal, que não seja tentado e que não possa cair. Então a gente tem que manter os pés no chão, os olhos em Cristo, humildade no coração, porque senão vão aparecer pedras no nosso caminho que vão corrompendo a gente. Quando a gente vê, a gente está bem distante de Deus. Isso é uma vida muito triste. E, calma, antes de falar, eu queria até puxar o tema do que Harry falou. Tu falou que sofreu com pornografia, que tem um problema também com o celular. E aí eu queria saber como é pra tu, velho. Como tá sendo pra tu, na verdade, ver essas pedras e tirar. O que é que tu vem fazendo pra não tropeçar nas pedras, pra realmente permanecer firme no caminho? E aí tu pode meter bronca e falar teu testemunho, mano. Ser bem aberto aí conosco. Mano, como começou o vício, né? Primeiro foi um vazio. Eu cresci na igreja, que nem Harry, mas, tipo, é aquele negócio. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, tipo, por mais que meus pais e meus avós eram cristãos, eu não era. Eu podia ir, eu podia frequentar, eu podia falar que era, mas minha vida não mostrava. Minha vida não era um reflexo de Cristo. Tudo que eu fazia era só besteira, mano. Não tinha uma coisa que eu fazia de bom. E, tipo, isso foi dando um sentimento de vazio dentro de mim. Quanto mais eu fazia, quanto mais eu achava que eu tava vivendo a vida, metendo louco, mais abria um buraco dentro do peito. Que, mano, o jeito de escrever é, tipo, era uma dor dentro do peito, de vazio. E assim, velho, conta de amizades, eu comecei a pesquisar e comecei a afundar nesse assunto. Tipo, realmente afundar. Isso e outras coisas. E tudo que eu fazia só gerava um vazio maior. A pornografia começou por conta do celular. Tudo aqui, tudo que tinha aqui, era o que precisava. Era só isso. Isso, internet e só. E, mano, ainda é, tipo, uma pedra no meu caminho que eu tenho que estar direto varrendo, tirando do meio. Porque tu não a gente não vive sem celular hoje, né? Tipo assim, a gente não vive sem celular, a gente não vive sem amigos. É. Mano, eu trabalho com Instagram. Então, tipo, direto eu tenho que estar mexendo no Instagram. Eu comecei a. Até com alguns amigos eu comentei. Eu comecei a, tipo, a tirar um monte de coisa do meu celular. Aplicativo. Teve uma época que eu desinstalei TikTok. Eu passei, tipo, um mês sem, assim, só pra parar. Porque eu tava mexendo muito. Passava, tipo, 4 horas do meu dia direto no TikTok. Eu falei, não, pera aí, eu vou ficar 4 horas do meu dia gastando celular. Podia estar fazendo qualquer coisa. Aí, recentemente eu vi uma frase no TikTok. Que era assim. Ops. Que era. Quando eu penso no cristão. Se eu não me engano, é quando eu penso no cristão que eu devo ser. Não, calma. Errei. Eu me envergonho do cristão que eu sou. É. Aproveito pra chorar. Eu acho que Que- não ouviram porque eu tava aqui. Quando eu penso no cristão que eu devo ser, eu me envergonho do cristão Pronto, que eu pronto. sou, né? É isso aí. Então, tipo, eu- essa frase fica muito na minha cabeça. Porque, pô, eu gasto grande parte do meu dia fazendo coisas que não preciso. Vamos lá, eu saio, vou fazer, tipo, uma atividade física, saio com meus amigos, eu passo 10 horas fora de casa, chego, faço um devocional de, tipo, 30 minutos. Aí eu fico parando pra pensar, pô, se eu tinha o dia inteiro, eu tô de férias, eu podia ter gastado mais tempo, podia ter estudado mais coisas na Bíblia. Mas não, eu simplesmente escolhi não fazer. Gastar, tipo, 30 minutos e às vezes eu faço só pra marcar a agenda. Pronto, fiz. Check. E pra mim isso não adianta. Mas, voltando, onde foi que eu parei? A pergunta X é como a gente. Como você teve as pedras no caminho, né? Como a gente faz pra retirar elas? Ou como a gente aprende a andar Tuas e passar? experiências, Como é que a o gente que Deus tem passa dela? transformado em tu assim, né? Pronto, lembrei onde eu parei. Boa. O que eu fiz foi parar de usar a internet. De literalmente desinstalar o aplicativo, passar um tempo sem. Porque senão eu achava que eu ia ficar doido, velho. Começava a mexer, 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 mexer. E no Instagram, como já falei, tem muita pedra de tropeço. O cara precisa estar ali. E às vezes você ainda tá nem querendo ver isso, tá nem aí, e aparece. E aquele pequeno, como se fosse uma pequena gota d'água,
é o suficiente pro balde transbordar. Então, mano, a forma mais fácil é bloquear, literalmente. Tem aplicativo no celular que dá pra tu bloquear o app por sei lá quantas horas, tu usa por 30 minutos e eu preciso por, tipo, 1 hora no máximo pra trabalho. Sem ser isso, não precisa. Então, o que eu mais vou fazer é puramente por dopamina. Dopamina, mano, virou um vício. Eu digo que é pior do que qualquer cigarro, bebida. Não, aí, boa. E aí eu jogo a pergunta agora pra Harry. Harry, ele bloqueou tudo. Ele tirou tudo. Porém, tem coisas, como a gente já falou antes, que não tem como a gente evitar. Não tem como a gente deixar de usar um celular, não tem como a gente deixar. Hoje, não tem como a gente deixar de usar o Instagram, não tem como deixar de ir pra escola ou pra alguma faculdade. Tem coisas que a gente vai ter que conviver, como a gente já falou aqui, né? Vai ter algumas pedras que, querendo ou não, vai aparecendo e vai nos moldando. Sim. E aí, Haré, vai a minha pergunta pra tu agora. E aí? Como é que eu aprendo? O que é que eu devo ser para conviver com essas pedras no meu caminho? Você tem que ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Cara, se de fato a gente não tiver uma relação com o Senhor verdadeira, não importa o tamanho da pedra. Pode ser uma pedra como uma gota d'água, mas ela vai fazer com que a gente tropece e se desvie desse caminho. Eu creio muito, talvez isso aqui não seja para todo mundo, mas eu creio muito que quem de fato diz tem um encontro com o Senhor e tem uma luta muito forte contra um pecado específico que se tornou um vício, por exemplo, dele era a dopamina, o cara se viciou em pornografia, rede social. Meu irmão, Deus converteu você. Isso é uma parada que ainda te afeta muito, te influencia, te doutrina muito. Mano, é agir de forma radical. Deus tem que destruir isso aqui. E Deus não vai pegar da minha mão, não. Deus vai usar a minha mão para acabar com essa parada aqui. Então, ou eu bloqueio, ou eu excluo, ou eu tiro da minha vida, ou eu ajo de forma radical. Ou se a gente ficar nesse mimimi, não, mas vamos devagar, vamos não sei Jesus o quê. até diz, né? Se tua mão te faz pecar, É sermão do monte, irmão. Obviamente ele não tá, ele tá usando uma linguagem não literal. simbólica ali, não literal, né, obviamente. Mas veja, eu acho massa esse texto, porque Jesus explica de uma forma simbólica o que ele quer que a gente viva de forma literal. Não é sobre amputar o braço, não é sobre arrancar nossos olhos, mas assim, viva uma relação comigo de tal forma que se isso fosse preciso, você Faça. fizesse. Você não optasse. Eu prefiro ficar amputado com o meu braço do que pecar. Então, veja, é melhor manter uma relação firme com Deus e agradar o Senhor, ou é melhor eu gastar horas no TikTok? Porque eu não consigo me livrar disso, ou porque não é bem assim, né? Vamos usar de pouquinho. Mano, tem não. Se é um vício, cara, não tem isso de usar de pouquinho, não. É como dizem os viciados, assim, né? Tipo, como é? Um cigarro de maconha é muito, Eles costumam dizer que mas 1000 é é pouco. muito para começar, mas 1000 1000 é é pouco. pouco. Ou seja, é só uma pequena coisa que tu precisa, mano. É só, não, eu já tirei, eu passava 10 horas, agora eu vou passar 2 horas só. Meu irmão, véi, se ainda não tá firme com Deus, e veja, eu sei que eu tô usando redes sociais, internet como exemplo, mas eu uso exemplo pra tudo. Eu falo por mim, veja, eu sou homem, eu sou casado, eu posso ser tentado, entende? E tipo, tem pessoas da minha família que não são cristãs, e eu seguindo algumas pessoas da minha família, galera postando foto seminua, não sei o que e tal. E eu sei que isso é uma tentação muito grande pra muita gente. E aí sempre volta aquilo, Rariel, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Talvez tu esteja bem, firme, tranquilo, recém-casado, em dia, tranquilo aí, ó, massa, mas cuidado para não cair. Meu irmão, pode ser quem for, velho. Eu deixo de seguir gente da minha família. Na verdade, tem um monte de gente da minha família que eu seguia antes e, tipo, a galera começou a postar foto seminua, tal, não sei o quê. Meu irmão, eu não bloqueei não, pô. Eu excluí mesmo, eu tirei, eu não sigo. Aí, às vezes alguns familiares podem ficar chateados e tal. E, cara, é aqui onde a gente tem que viver uma realidade dura do ser discípulo de Jesus. Ele não está para satisfazer os meus desejos. Ele não está para facilitar a minha vida. Inclusive, eu diria uma frase de C.S. Lewis: se você quer encontrar no cristianismo e na relação com Jesus uma vida mais fácil, eu definitivamente lhe aconselho outra religião, não o cristianismo. Porque o cristianismo vai fazer isso aqui, ó. Até indicação de livro aí, Mechan. Boa. Comprem lá no meu cupom da Amazon. Bibo, pode nos patrocinar, tá? Tá lá, ó. O Deus que destrói sonhos. Veja, a religião... É loucura, Bem na hora do velho. mexão, velho. Muito chato. Mas deixa eu terminar minha fala.
o Deus da Bíblia é o Deus que está mais para destruir os seus sonhos do que realizar os seus sonhos. Ele quer destruir as pedras no seu caminho, meu irmão. Então, ou você age de forma radical, ou eu sinto muito, o céu não vai ser o seu lugar. Boa, troca aí. Era bom ter um comercial, né? Enquanto eles jogam. Ei, Moura, agora uma preocupação que eu tenho, assim, a galera também não entender, que é tirando as pedras no caminho que você vai pro céu, né? Você não encontra. Explica isso aí pra galera, explica isso aí pra galera. Oxi, mano, quem falou foi tu, se vira. Falou. Mas veja, só pra Não. galera não entender errado, né? Você não compra a sua passagem para o céu. Boa. Então, vou tirar minhas pedras no caminho, entendi agora. Então agora eu Não, vou e até falou, né? A gente vai conviver com algumas pedras, ver vai com as passar. pedras e O tal. ponto X é. O que é que a gente faz com essas pedras? A gente deixa elas amontoadas até virar Onde está o uma nosso montanha. coração? Esse é o ponto, sabe? É, exato. O nosso ponto está em se auto-enganar, querer manter as pedras aqui perto, o pecado aqui perto, fazer amizade com o pecado, ou a gente está lutando contra o pecado? Porque aquele que foi salvo, veja, não será salvo. Aquele que foi salvo desde a eternidade, escolhidos por Deus, sem que você fizesse coisa alguma, cara, a partir do ato da conversão, você vive a santificação. Então você tem conscientemente que lutar contra o pecado, abrir mão daquilo que desagrada a Deus. Então, só para explicar também, para você não achar aí que eu conquisto Deus, eu compro minha salvação. A salvação é fazer umas coisas como se fossem regras. Não é isso. Não, o ponto X é realmente negar a si mesmo, né? É tipo, ó, irmão, quer ir pro céu? Primeiramente, é a graça do Senhor. Nada que a gente vá fazer pode conseguir isso. Mas tá aí um tema Mas a massa, gente. né? Um tema massa. Deixa aí nos comentários Pô, se você gostaria de ter esse tema aí, sei lá, que a gente falasse sobre salvação, como é que se dá a salvação, como saber se eu sou salvo. Joga uma enquete, velho. Joga, joga aí, Alguma coisa. joga aí nos comentários. Dá a ideia de tema que a gente grava, vai ser Boa, massa. boa. E aí a gente precisa negar a si mesmo, né? Harry falou uma parada muito importante que é sobre rede social e tal. Mas, vai, vamos colocar exemplos práticos do nosso dia a dia. Nossos amigos, pô. A gente, tipo, muitas vezes tá numa roda de conversa e aí tá aquele papinho lá com os homens e tal. Ah, não sei o que, vou ficar com a menina. Aí a própria menina também tá falando a mesma coisa com os homens. E aí, velho, a gente precisa também tirar isso do nosso caminho. Por mais que a gente está ali naquele ambiente, a gente precisa, ó, velho, eu não concordo com vocês, então eu vou me afastar de alguns amigos. Cauã, tu já chegou a algum momento até aí na tua roda de amigos lá na tua escola ou que tu andava antes? Tipo, véi, não faz mais sentido, senão isso vai me fazer tropeçar. Amigos, status, qualquer outra coisa assim, sabe? mano, na verdade foi bem no início, quando eu me converti. Um cara falou pra mim uma frase: se tu for radical pra viver pro mundo, por que tu não tá sendo radical pra viver pra Deus? Acho que, tipo, isso foi o maior de todos. Eu me afastei de grande parte dos meus amigos. Grande parte. Eu acho que a maioria, de 100%, 90% foi embora. Fiquei com os últimos 10%, que a maioria era daqui da igreja. E um que não era. Cara, eu fiquei preocupado até. Mas é o que fala em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tomar sua cruz não é simplesmente comprar um colar da Shein que vem com uma cruzinha, botar no pescoço e falar assim, pronto, tô levando minha cruz. Não. É abraçar todo aquele sofrimento que vai ter e seguir em frente. E muitas vezes eu pensei, pô, será que vai ficar sem ninguém? Não, nunca. O Senhor estava comigo em todos os tempos, até na parte que eu pensava que eu estava sozinho. Não, eu tinha o Senhor comigo. Ele me abraçava no momento em que eu pensava, pô, tá difícil. Tava muito difícil. Mas só assim eu conseguia fugir da maior parte dos pecados, da maior parte das tentações. Eu só conseguia correr porque eu estava longe. A maior parte da influência que teve foram essas amizades. Eu falava que eles eram meus irmãos, eu não ia largar por nada. Larguei. Que era o único jeito. E tipo, pode pensar em todas as besteiras que eu fiz. 100% foi com amizade. Não, bacana. Vai comprometer alguma coisa? Doideira, irmão. Ah, É isso. Às vezes a gente fica assim, meu irmão. É um negócio que eu fico revoltado, boy. Eu fico assim, mano. Veja, eu fui jogador por uma parte da minha vida. Eu poderia dizer que até a maior parte até agora, provavelmente. Porque tu já tá velho, né, irmão? Já tô ficando. Aí, Né? Rariel já tem Mas, 38. véi, mano, 40. 38. Até eu debuguei agora. Aí, pô, 27 ainda, calma aí. Mas eu fico assim, mano. A galera, antes de ser crente,
Mó doideira, irmão. Aí fazia tudo, né? Vai pra Vai festa, pra festa. passava a E não, veja, madrugada. festa por ir não, irmão. Quando chega na festa é intenso, é bagulho doido e vai pra jogo de futebol, pula, grita, tira a camisa, roda aqui, ó, Amor. e tal, e grita e vibra, e chama o jogador e reclama com o técnico. Aí se converte Aí chega no culto. e chega no culto, mano. Irmão. Veja, a gente tá falando de pedras no caminho. Eu acho que muitas vezes a adoração que nós entregamos a Deus é uma pedra no nosso caminho. Pô. É uma pedra, mano. Agora eu fiquei curioso, irmão. Fala mais. É Como tipo assim, assim, nossa adoração pode ser essa a pedra? adoração pode ser uma pedra no caminho, mano. É a galera que diz com a boca que quer crer em Deus, mas parece que no coração Deus ainda não rasgou essa afeição, sabe? Essa paixão, assim, parece que ainda não é algo mais da mente. A galera entendeu assim: ah, meu irmão, seguir a Cristo eu tenho que crer, né? Não, tem que crer, porque a salvação não arranca de nós o nosso cérebro. Deus não quer filhos burros. Deus quer sim cristãos inteligentes, pessoas capazes de pensar. Afinal de contas, a fé não é sem razão. Existe uma teoria por trás, existe doutrina. Mas veja, a gente não pode limitar a nossa fé, a nossa relação com Deus, com aquilo que a gente diz crer, entender. Mano, é coisa de coração, é coisa de amor, sabe? Quando Jesus, inclusive, vai resumir a lei e os profetas, ele é questionado ali por mestre da lei, fariseus e tal. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua mente? Não. Ele fala mente, mas antes de tudo ele fala coração. E coração é toda a centralidade. Olha uma aguinha aí, ó. Benção. Tamo junto. Valeu, vou passar aí pra Cauã. Valeu. Olha aí, meu. Você que mexe muito no celular, toma uma aguinha aí. Vamos descansar. Se hidrata, Velho, inclusive. tipo assim, ele começa com o coração, porque o coração é a sede do ser humano, é a razão do ser humano, é a centralidade do ser humano. Então, de nada adianta a gente conhecer tudo sobre Jesus e o nosso coração está, tipo assim, alienado dele, tipo, É. não faz nem sentido. Tá Aí, queimando, né, irmão? eu acho isso muito louco e, obviamente, eu não quero analisar o todo, porque eu sei que tem gente, por exemplo, que é mais introvertido, então a pessoa, mesmo sem ser cristã, já era assim. Nunca foi uma pessoa muito extrovertida, muito carismática, nunca foi essa pessoa tão intensa. Tranquilo, Deus converteu a pessoa continua com a personalidade dela, pá, tranquilo. Mas eu vejo com a galera, tem uma galera assim, ó, fire, vamos, pá, não sei o quê. Aí é convertido, vira introvertido. Passava 8 horas no São João, Mas no culto não pulando, consegue mas não passar pode ir ali uma vigília, na vigília não consegue cantando. passar 4 horas adorando aqui, não consegue passar 30 minutos, 4 músicas, pô, que às vezes a gente toca, a galera fica ali debaixo de braço cruzado. E isso não é nem só sobre canção, né, Rariel? Não é sobre momento de louvor. É sobre realmente rasgar o coração, rasgar. velho. É adorar E do veja, início ao fim. perceba uma coisa, o ser humano, ele é inato do ser humano, é intrínseco ao ser humano. Não sei se você sabe disso, mas veja, nós fomos criados para adorar. Nós somos seres religiosos. E aí você diz assim, não, Rariel, mas e o ateu, meu amigo da escola, que não diz crer em Deus? Ele não adora, não. Ele não é religioso, não. Você que pensa, veja, não se pressupõe apenas um ser religioso que professe um Deus, qualquer que seja, certo? Mas o próprio ateu, ele tem o seu sistema de adoração, o seu sistema de sacrifício, o seu sistema talvez de autoexaltação. Talvez ele adore a si mesmo, mas ele não deixa de ser um ser adorador. Aí é o ponto. Timóteo Keller vai dizer assim: o ser humano é uma fábrica de construir ídolos. Cara, se a gente diz que foi convertido por Deus e os ídolos do nosso coração foram destronados, se Deus de fato não governa e então a gente não passa a adorá-lo, tudo que a gente está fazendo Irmão. é meramente, sei lá, mimetismo, sabe? É a gente olhar os outros e, pô, que legal que os meus amigos seguem, agora eu vou fazer também, agora eu vou seguir também. Mas Deus não ganhou nosso coração. Vai na onda, né? Isso é muito triste, pô. E eu fico assim na bad porque, cara, está num ambiente, a presença de Deus aparentemente está aqui, o Espírito Santo está se movendo. Mano, tem uma palavra massa, mas a pessoa tá alheia àquilo, velho. Eu fico, caramba, a pessoa tá propícia a tudo. Mas o coração da pessoa não adianta, velho. Você pode estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, mas se o coração estiver errado, é uma pedra no caminho. Bacana, velho. Pode falar, Eu Calma. tava
pensando aqui. Eu falei ontem com um amigo meu, conversando com ele, assim, eu liguei. Mano, eu sou ateu a palavras. Tipo, muitas vezes o povo vai falar, não, eu amo muito a Cristo, não sei o quê, levo ele aqui, tenho fé. Mas, cara, a gente olha pra vida dessa pessoa e a gente começa a ver assim, pô, será que ama mesmo, mano? Será que tu realmente vive pra Cristo? Cara, não vivo sim, tenho fé, não sei o quê. Aqui tem uma tatuagem fé bem grande escrito, do outro lado tem uma pomba branca cheia de nuvem. E tipo, não é isso que a pessoa vive, tá ligado? Porque é muito fácil falar. Muito fácil, qualquer um fala. Chega em qualquer um pra falar, não, eu sou, sei lá. Quem foi um cara muito grande aí? Billy Graham. Eu fui o Pop, ó. Fui o próprio Billy Graham da vida. Eu sei de tudo. Quer me perguntar, pergunta. Eu posso até saber as respostas de tudo da Bíblia. Mas se meu coração não tiver entregue a Cristo, de que adianta? De fato, tipo, pô, eu sei muito. Eu falo pra caramba. Minha fala é bonita. Minha canção é mais bonita ainda. Só que meu coração não tem um louvor que sai do meu espírito. Cara, isso é um ponto muito importante. Por muitas vezes a gente tá caindo nessa, né? Como o Harel até pontuou. Às vezes a gente tá tão engessado a algo, né? A gente vai, beleza, eu vou aqui abrir minha Bíblia, eu vou passar 10 minutos fazer meu devocional, vou tirar uma fotinha, vou postar no meu daily, ou no meu. Essa Em algum, parada de ficar levantando a mão, de fechar o olho. é, Meu irmão, tem que levantar mesmo. se empolgou, troca aí a Mano, é buzina, velho. da cadeira. Essa parte aí me quebra muito. É, irmão. É por isso que eu gosto de Cauã, pô. Porque Cauã era bagulho doido no mundo. E é bagulho doido agora. E o cara tem o quê? 2 anos de crente? Vai fazer daqui a um pouco. Vai fazer 2 anos de crente. O cara é doido, irmão. Cara, mas isso é. You are crazy, man. Crazy, crazy, bro. Mas é uma parada muito importante, isso mesmo, velho. A gente é tão intenso para outras coisas, mas quando se trata de Deus, de adoração, de vida, com Cristo a gente não é. Aí a gente falou de festa, mas até com estudo de vestibular. A gente é intenso com o Se estudo de dedica pra vestibular. caramba, Se não. dedica a passar naquela faculdade. Isso Não. não é ruim você buscar uma faculdade, um Não, trabalho não bom. vou pro culto porque, pô, tô pré-ENEM aí, preciso estudar. Véi, Não, pô, joia. tranquilo. Mas a Mas e os questão. sacrifícios que a gente faz pro Senhor? Existem, velho. Esse é o ponto, tá ligado? A gente se sacrifica pra tanta coisa, a gente é intenso pra tanta coisa. Quando chega pra gente se envolver na relação com Deus, pra se envolver com a obra da A gente igreja, não intensifica, pô. intensifica, a gente não abre mão. Qualquer viagem, não posso. Posso. Qualquer demanda com um amigo, pô, não vou. Qualquer dificuldade, velho, tô cansado. Meu irmão, é difícil, não tenho tempo. Aí a pessoa entra de férias, não tem mais compromisso com escola, com estudo, continua sem tempo, continua sem devocional. Aí, mano, é um ponto assim, velho. Se todo mundo pudesse esquecer o que eu falei até aqui, até agora, E pegar agora. pegar agora, o ponto é esse. Anota. De nada adianta, mano. E eu repito, não é sobre apenas o que a gente entende. Não é sobre apenas uma parada da mente. Não é O intelectual. conhecimento, né? Veja, a gente poderia falar aqui, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, abra mão das amizades, seja radical com rede social, bloqueie, exclui, deixa de seguir, acaba o namoro, acaba a amizade, pede demissão. Mano, a gente poderia falar tudo pra vocês fazerem o que fosse aqui. Mas se Deus não tiver o nosso coração, irmão, de nada adianta. O segredo da vida cristã, cara, não é eu saber o que fazer apenas, mas é poder entrar, acho que é Salmo 24, se não estou enganado, Salmo 23, 24, é ali. É Davi dizendo, meu irmão, é uma coisa só que eu peço, Deus. Uma coisa peço, e a buscarei. E veja que ele diz assim, e a buscarei. De nada adianta a gente ficar pedindo as coisas, de nada adianta a gente ficar falando, como o Cauã disse, o amigo dele, né? Eu sou ateu de palavras. De nada adianta. Mas ele diz assim, uma coisa eu peço, eu quero, mas eu vou buscar, Deus. Que meus pés estejam na tua casa todos os dias. Mas veja, não era estar na casa de Deus para fazer, para entender nada. Veja como ele conclui o versículo. Ele diz assim, para que eu contemple a beleza da tua santidade. O que Davi está falando aqui é sobre contemplação. Contemplação é adoração, irmão. Contemplação é não fazer qualquer outra coisa, senão olhar a face do Criador. É render
nosso corpo, nossas vozes, nosso coração, tudo. É como se a gente entrasse num estado assim de adoração contínua. E a única coisa que eu quero, a única coisa que eu peço e busco todos os dias é só poder olhar a tua face. Mano, se isso não tiver no nosso coração, você pode saber de tudo. Você pode ser moralmente ajustado, você pode, aparentemente, as pessoas dizerem que você não peca. De nada adianta. De nada adianta. Sacou? Porque Deus não tem o nosso coração. Talvez ele tenha domesticado o nosso comportamento. Mas Deus não quer domesticar o comportamento de ninguém. Deus quer transformar o nosso coração. Então Cara, adorem, velho. Adorem, se rasguem. Porque é isso que vai transformar. cara, e assim, até caminhando já para nossa parte final, mas eu queria focar em duas coisas agora pra gente finalizar. Eu acho que a galera entendeu. Eu acho que Harry foi bem específico quando a gente fala agora. Pra resumir, né? Cada um falou as histórias de vida dele aí, falou que por muitas vezes a gente tem que realmente tirar essa pedra, arrancar, bloquear, cortar. A gente precisa deixar de seguir, ficar afastar de amizade. E por muitas vezes a gente pode fazer tudo isso, mas se o nosso coração não estiver centrado no lugar certo, que é o Senhor, de nada vai adiantar. E aí, calma, tu falou uma parada que eu tava até pensando aqui, tu falou, velho, eu me afastei da minha amizade, eu me eu perdi meus amigos, perdi assim, né? Deixei de ter esse contato com eles. Eu saí dessa parada de festa, eu deixei de usar TikTok. E aí, por muitas vezes, a galera que tá em casa, a galera, vocês aí, por muitas vezes eu já até me perguntei, eu mesmo fiquei, velho, será que esse meu estilo de vida vai valer a pena? E será que eu vou ter alguém ou sempre vou ficar sozinho? Será que eu nunca vou encontrar amigos? Ou tenho que sempre me adaptar a um estilo de vida para ter amigos, amizades, enfim. E a pergunta vai para tu, Cauã. E aí? E se eu ficar sozinho? Acho que muita gente se pergunta, velho, e se eu ficar sozinho? E se eu não tiver com quem caminhar, com quem conversar? Como é que eu vou deixar meus amigos? Como é que eu vou deixar meu Instagram? Velho, e se eu ficar sozinho? Muitas vezes tem essa dúvida, eu queria perguntar pra tu, velho. Tu que tá vivendo essa fase aí, bem pertinho. Eu tenho duas respostas pra isso. Primeiro, eu duvido muito que você realmente vai ficar sozinho. E a outra é que, tipo, é a que eu botei na minha cabeça. Que bom. Se eu ficar sozinho, que bom. Quer dizer que eu tô realmente servindo a Cristo. Quer dizer que minha vida realmente tá sendo gasta pro Senhor. E eu tenho certeza que todo momento que eu precisar, eu posso clamar a Ele e Ele vai me escutar. Deixa eu só confirmar aqui. Se eu não me engano, Jeremias 29, 12 ao 13. Então me invocares, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Cara, eu posso estar sozinho como for. Eu posso estar, tipo, me sentindo na maior bad. Tô lá dentro do meu quarto. Se eu for até o Senhor, eu sei que meu coração vai ser confortado. Eu sei que eu vou poder correr até ele e poder dar um braço. Um braço? Ó, poder dar um abraço no meu pai. E pra mim isso é o suficiente. Só Cristo já me basta. Não precisa de mais nada. E eu sei que muitas vezes vai parecer difícil. Pô, uma caminhada sem ninguém. Que sem ninguém? Tem Cristo do teu lado. E ele sempre manda pessoas, né, irmão, pra estar conosco. Exatamente. E tipo, eu sou exemplo vivo. Eu pensei que eu ia terminar sozinho. Mas tipo, pô, Massa. agora eu tenho os meus amigos que são mais chegados que irmão. Que Eu massa, velho. confio quase tudo neles. Que massa. E eu acho que quando tem essa pergunta muito de se vale a pena, velho, pra mim, Matheus, eu fico só imaginando quando tudo isso acabar, quando as pedras de tropeço não tiver mais, quando todo o sofrimento que uma hora vai deixar de existir, a gente só vai ter a alegria, a esperança que a gente tanto teve, aí vai se concretizar. E aí Deus vai olhar pra gente e vai dizer, meu servo bom e fiel. Eu acho que quando ele fala isso, acho que resume tudo, toda a caminhada que a gente vai ter. Por mais que embora a gente tenha pedras, a gente vai tropeçar, porque a gente não pode dizer, eu acho que lá em 1 João vai dizer, aquele que diz que não há pecado, já acabou de pecar, Este é pois mentiroso. é mentiroso, porque a gente vai ter pedras, a gente vai. Agora, o que é que a gente vai fazer quando tropeçar? A gente vai continuar tropeçando, ou vai arrancar essa pedra, ou vai centrar o nosso coração Eu sempre no. falo pra galera assim, cara, o lugar de quem peca é em Jesus. Porque, veja, a própria Bíblia vai dizer assim, um abismo chama outro abismo. Sabe? Isso é uma ilustração para o pecado. Quanto mais a gente peca, mais a gente vai querer pecar. Porque para muitos de nós, o pecado, no momento, ele parece muito bom, assim, no quesito
prazeroso, né? Satisfatório. Mas a gente sabe o buraco que ele deixa no nosso coração, sabe? Aquele que de fato é a habitação do Espírito, sabe que não consegue pecar em paz. Você peca, mas você não peca em paz, não, irmão. É uma das evidências do Espírito Santo aí dentro de você, lhe incomodando. Então, cara, assim, é um fato. A gente sabe que ainda enquanto estivermos nesse corpo aqui, ó, que deseja o que é contrário a Deus, corruptível, a gente vai pecar, a gente vai cair, vai vacilar, mas que não seja premeditado, né? Que não seja um desejo de fato do nosso coração querer desagradar ao Senhor. Que seja um desvio de rota e sempre quem desvia da rota faz o quê? Recalcula E volta a pra rota, rota. volta pro caminho, tá ligado? Volta pro caminho. Então eu penso isso, cara. Que bacana. Cauã, Eu tenho uma frase em inglês. Tipo, eu não lembro quando eu ouvi, mas faz um bom tempo. tu vai falar em inglês e depois traduzir, né? Obrigado. A não ser que vocês queiram deixar. Não, pô, mete o inglês aí, que é isso? Fala inglês. Vai. Inglês. Inglês. English. We can be sinless, but we can sin less. Nós podemos. Não sei o resto. We can be sinless. A gente não pode ser sem pecado nenhum. A gente não consegue. But we can sin less. A gente consegue pecar menos. E tipo, é um negócio que eu falo muito pros meus amigos. Que eu também preciso ouvir de vez em quando, é por isso que eu falo. Eles não Boa. são convidados. Porque é assim, Uou, véi! Demê. fala assim, cara, toda vez que vocês quiserem fugir do pecado, fujam com o Senhor. Que pela força do próprio braço. Fujam para o Senhor, né? Velho, corre pra Deus, mano. Acabou-se. Vê, pequei. Qual é a tendência de quem pecou? Remorso. Vergonha. Né? Meu irmão, que vergonha, que merda, meu irmão. Eu disse pra Deus que eu não ia mais cometer esse pecado. Foi Já é lá a 20ª vez que eu digo isso pra Deus e toda vez eu caio nessa parada. O Senhor. Todo mundo já passou por isso. Aí a tendência da gente é o quê? Não mais arrependimento, é vergonha. É remorso. É a gente assim, meu irmão, velho, se eu fosse Deus, eu não me queria mais. Deus já perdeu a paciência. Aí mostra a É. bondade. A bondade e a misericórdia, e a irmão. misericórdia dele. É graça. É esse Deus assim, não importa quantas vezes você peque, meu irmão, tem lugar na mesa. Se arrepende e volta. A gente não pode banalizar a graça, tem muita gente que banaliza, né? Ah, já que Deus vai me perdoar, vou viver todo. Não Não é isso que entendeu a gente tá graça, não falando. conhece Jesus, não conhece a Bíblia, não é a habitação do Espírito, não é nada, não é nenhum crente. Tem que se converter um deserto desse. Mas, tipo assim, mano, quem é crente de verdade não é perfeito, não, velho. É imperfeito. A igreja é feita de pessoas imperfeitas, vão pecar. Mas quando peca, olha pra quem? Pra Cristo. Olha pra Cristo, mano. É Pedro. Pedro afundou quando ele deixou de olhar pra Cristo. Mas quem foi que tirou ele do fundo do mar? Cristo que estendeu a mão. Não importa quantas vezes a gente afunda, ele vai estar de braço estendido pra gente voltar. Agora o ponto é esse. Deus tá aqui, ó, de braço estendido. Ele quer que a gente se arrependa, ele quer. Vai se agarrar Mas ao por vezes a nosso gente fica braço se dele. agarrando ao pecado, à vergonha, ao remorso. Mano, e se vale a pena, irmão? Mano, pergunta a Paulo, pergunta a Pedro, pergunta a Estevão, o primeiro mártir cristão, pergunta a João Batista se vale a pena, pergunta a Davi, pergunta aos discípulos que foram martirizados na igreja primitiva, que a gente não passou, sei lá, um milésimo, uma grama do que eles passaram. Mas pergunta pra eles, mano, se vale a pena. Tá maluco, velho? Aquele que tem os olhos em Cristo, mano, tudo perde o sentido assim. Não é que a gente vai viver alienado no mundo, a gente não é franciscano, a gente não é monge. Vamos viver uma vida de monastério, deixa o mundo se acabar aí, vamos se isolar do mundo. Não, a gente vai viver em meio ao mundo, a gente vai desfrutar da criação de Deus, a gente vai encontrar amigos que talvez não sejam nem cristãos, e a gente vai poder ver Deus nos amigos, porque ele carrega a Imago Dei, embora não convertido. E a gente vai desfrutar, mas sempre na consciência assim, mano, eu vou viver uma vida não para agradar a mim, eu vou viver uma vida para agradar a Deus, cara. Que e as massa, pedras que velho. estiverem no meu caminho, que Deus remova, que Deus retire. E se Deus quiser me usar para remover essas pedras, Que me use. tamo junto, Deus. Amém, velho. Amém. Eu acho que a gente fechou com. Normalmente eu peço as últimas palavras, mas eu acho que o que vocês trouxeram agora pra gente, eu acho que finaliza muito bem a nossa conversa hoje. Estou bastante, assim, alegre, esperançoso. Até porque muitas vezes, Harry falou aí, a gente tá aqui conversando, aí vocês acham, não, a gente tá conversando e a gente tá dizendo só pra vocês. Não, muitas vezes a gente tá falando pra gente aqui mesmo, que ela falou. Às vezes eu repito isso pra escutar. E essa conversa também me deixou muito alegre e também pensativo com minhas atitudes e a melhorar, velho. E muito massa, então, velho, a gente vai agora pro momento mais alegre de todos, né? Momento o Riel. Gente, agora a gente vai pro nosso momento Ariel, tá? Eu espero que tenha dado uma vinheta pra gente quebrar
o clímax. Mas, velho, a gente vai pro momento haha, Ariel. E vocês, comenta aí embaixo. Quem você acha que vai pagar essa prenda? Será Soluço? Eu? Ou será Cabeçudo? Cabeçudo é loucura, né, mano? Irmão. Ei, já pode cortar o rosto, hein, velho? Você é demitido. Tô brincando, irmão. Te amo. Aqui não é Véi, democrático, não. Democracia aqui não existe. meu diretor, quem vem? É Samuca hoje. Samuca, chega pra cá, velho. Chega pra cá. Chega. Ali, ó. Ali, ó. Aê, Samuca. A gente trouxe a Alessandro Vilas Boas. Canta aí, irmão. E aí, gente? Alessandro Vilas Boas não, né? José Augusto, pô. Ei. Ouve, Ei, galera. Ele se Agora, esse Alessandro Vilas Boas tá com um dress code de ostrinha, velho. Meu amigo. Que roupa, mano. ostra. Tem uma roupa mais bonita ali, Di- irmão. Ei, Vai, irmão. diretamente da fenda do biquíni. Opa. O próprio Lula Molusco. Vai, irmão. Vai, Meu irmão. Vai, irmão, irmão. sacanagem. Bichinho, velho. Bichinho, vai. Eles esqueceram que eu moro em Recife, né? A roupa é essa. Estilo Natanzinho. Vai, deixa eu falar. Pronto. É, Natanzinho, Bom, galera, a gente vai a gente tá cortar no isso papo aí. de crente. Esquece isso aí, galera. Esquece isso aí. Isso é Botelho inventando essas roupas, velho. deixa eu falar. Hashtag Botelho, muda o estilo, né? Começando o nosso momento, Ariel. Hoje nós temos algo muito legal, que inclusive eu já vivi também isso. Não vou dizer o que é. Fica aí pro próximo episódio. Mas eu vou pedir para que os convidados olhem debaixo da cadeira. Aí, se tem alguma coisinha. Não acredito não, velho. Não. Ah! Ei, Soluço. Soluço. Ei, boy, tu foi o Pra premiado. cá, ó. Mano. Lê aí e mostra pra câmera. Exatamente. Você vai ler em voz alta e depois você vai mostrar ali naquela câmera ali. Faz um ASMR aí, pô. Faz um ASMR aí. O momento haha. Deu erro técnico aqui. Isso vai virar meme, hein, velho? Isso vai virar figurinha. Ei, boy. Acho que a câmera não pegou não, graças a Deus. Oi, Wagner. Tu tem uma missão, irmão. Pegar essa figurinha pra gente. O momento haha Ariel de hoje é uma viagem no tempo. Oh. Ou no dragão, né? Não se sabe. Você também. Para. Não, lê o resto, velho. Lê o resto. Babilônia, muito tempo atrás. Um jovem chamado Daniel. Tinha que ser. Nos ensinou uma lição. O mundo vai tentar enfiar seus costumes goela abaixo. Eu vou ter que comer alguma coisa. Vai, mano. Daniel não comeu, né? Daniel, ele não se contentou com os manjares do rei ali, mas vamos lá. Bora. Nós precisamos ficar firmes para não engolir qualquer coisa. Com amor, equipe Fala Barca. Oh. Mostra aí, pô, pra câmera. Que tu vai ter pra limpar. Mostra aí. Oh. Vai, Samuca. Ó, que cartinha fofa, velho. Bem, hein? Bem. Isso é tiro, tá? Vocês não vão me melar, não. Tudo bem, então o cara vai pro jiu-jitsu. E aí? E agora? A gente faz o que aqui? Samuca, volta pra cá, irmão. Fenda do biquíni, diz aí o próximo passo. Vai, Patrick. Vai, olha. Nós temos aqui, gente. Paulo acabou de falar. Senhor, A roupa do Retiranzol. Se você não sabe, está gravando isso no dia do Retiranzol. Se você não foi, você Só você perdeu. não vai? Mas meu querido Ariel também está pronto já para o Anzol. Então um dos Estou dois pronto. tem que ser colocado à prova com isso, né? E infelizmente, Calma Casanova não deu muita sorte. Mas nós temos um prato. O que você acha que é? E tem uma tesoura. Eu não quero Um saber. prato e uma Bora, Samuca, que o tempo tá acabando. Sim. Oh, é bem, hein? Efeito sonoro, Wagner. É bem, hein? Eu posso fazer uma pergunta e se ele errar, ele leva a tortada. Eu errei já, vai.
Se ele acertar, tu leva a tortada. meu irmão. É, fechou. Eu não gosto não, que eu já tô Sabe o que é pronto, isso, boy. mano? Jesus fez a mesma coisa. Tu leva a tortada? Se ele errar, Eu não sou se ele Jesus. acertar, Gente, lembrando, Daniel não comeu, não foi? As coisas lá. foi. Daniel não comeu. Daniel não comeu. Como Daniel comeu, Calma também não vai poder comer. Então, calma, tem que ficar de boquinha fechada, tá certo? Calma, pergunta. Mas então a gente vai fechar a boca de Cauã, né? Fale o que tem. Veja, calma. Fale o que tem escrito. Ou pelo menos o conceito do que está escrito em Salmo 151. Ué, Quem sabe é pastor Cordeiro. E aí, minha Bíblia só vai até o 150, tá? tem certeza? Tenho certeza. Ah! O cara é bom, velho! Dito isso, Vai ficar caladinho! Ariel. Não. Ei, pô, eu tô com meu ouvido. Agora, Respirar pelo quem sabe bem de Salmo é pastor Cordeiro, velho. É. Eu acho que o próximo. E o bolo? E o próximo ele tem que estar aqui conosco, hein? Galera, enquanto tá ajeitando ali, faz uma votação aí. Quem você gostaria que tivesse nessa mesa conosco? Será que seria o pastor Cordeiro? Pastor Carneiro? Será que é um adolescente? Adolescente? É um líder? É um líder? É um pastor? Aguarde para os próximos episódios. E agora vamos para a melhor hora. Gostoso, ó. Mano, na moral, velho. Olha como tá gostosinho, ó. Mano, o Oh. negócio tá molengo, velho. Eita, peraí. Vai, tropa. Mano, lembrando, tá? Quem vai limpar isso é a diretoria. Mano, Mostra um pouquinho da mesa. É melhor ficar em pé. É melhor. Não. Essa mesa é de trabalho, pô. Raro, irmão. E aí, velho? Meu amigo sendo levado pra Cova dos Leões. Daniel, Ele luta com o dragão, irmão. Ele luta com o dragão. Daniel na Cova dos Leões. Aí eu não vou ver, velho. Ei, eu não vou ver, pô. Ah, agora eu tenho que ver, pô. Eita. Logo, pô. Meu irmão, velho. Sacanagem. Nossa! Ei, cara, Volta pra cá, mano. fala aí, mano. Fala aí. Mano, sai daí, fecha aí. Dispense, Vem velho. pra cá, senta aí, pô, na cadeira. Isso aí é Velho, com isso, finalizamos nosso Fala Barca de hoje, tá? Fala o que tu achou, comenta aí, tá? sacanagem. Véi, logo estaremos com mais um O cara vai pro episódio. acampamento como agora, mano? Gente, de ônibus, irmão. Isso é uma pedra no caminho, irmão. É com isso que a gente termina. Abraço, beijo! Pai, velho.